Olá a todos, agora a gente vai continuar na vacinação, a gente vai novamente fazer bastante questão e nessa segunda aula a gente vai falar da vacina contra o HPV e da profilaxia pós-exposição com o vírus da raiva. Então vamos começar com questão. De acordo com o calendário atual do PNI, na caderneta de vacinação de lactente saudável de 7 meses devem constar as seguintes vacinas e suas respectivas doses. Com 7 meses, 2 doses da polio oral. Vamos lembrar, faz a inativada com 2 meses, a inativada com 4 meses e a polio oral primeira com vírus vivo atenuado com 6 meses. Então são 2 da inativada e 1 da oral. Então a A está errada. 2 doses da inativada, 1 dose da oral e 3 doses de rotavírus. Não, rotavírus 2 e 4 meses, são 2 doses. C, 2 doses da polio oral. Não. D, só pode ser essa, né? 2 doses da polio inativada, 1 dose da polio oral, 2 do rotavírus, tá certo? Letra D, vamos em frente. Uma criança de 4 meses evoluiu com uma síndrome hipotônica hiporresponsiva depois das primeiras 24 horas com a DPT celular. Fez aos 4 meses, fez hipotônico hiporresponsiva. Nas primeiras 24 horas, podia ser até 48, que eu já ia indicar na próxima dose qual vacina? A DPT, mantém o pertússis, só que faz o componente acelular. Resposta certa, a letra B de bola. A vacina pentavalente imuniza a criança não só contra o tétano, mas também contra pentavalente, difteria, tétano, coqueluche, hemófilos e hepatite B. Então, letra A. Difteria, coqueluche, tétano, hemófilos e hepatite. Uma mãe admitida em período expulsivo é HBS antígeno positivo. O recém-nascido é a termo, adequado para a idade e sem intercorrências. Qual é a conduta? Libera o aleitamento e pronto. Letra B. Administra ao recém-nascido imunização ativa para o vírus da hepatite B e libera o aleitamento. Letra C. Colhe HBS antígeno do cordão e, com o resultado negativo, libera o aleitamento. Letra D. Administra ao recém-nascido imunização ativa e passiva para o vírus da hepatite B e libera o aleitamento. E letra E. Inicia aleitamento artificial imediatamente. Pô, aleitamento artificial em pediatria sempre está errado, né? Tirando o HIV e o HTLV, está errado. Então, administra ao recém-nascido imunização ativa, que é a vacina, a passiva, que é a imunoglobulina, e libera o aleitamento. Letra D. Um lactente de 8 meses é levado para consulta na unidade básica de saúde com um quadro de coriza, tosse, obstrução nasal, uma IVAS. Você aproveita e vê o cartão de vacina. Observa que a criança já recebeu as seguintes vacinas: hepatite B ao nascimento, está certo. BCG com 1 mês, está certo. Rotavírus com 2 meses. Com 2 meses está certo, mas cadê a de 4? Não tem? Salk com 2 e 4 meses, que é inativada contra a polio, está certo. Pentavalente com 2 e 4 meses, está certo, mas está faltando. Pneumocócica conjugada com 2 e 4 meses. Está faltando um monte de vacina, né? Só olhando para cá a gente vê o seguinte, ó. Rotavírus só fez uma, mas ele tem 8 meses certinho. Pode fazer outra? Perdeu o Playboy? Não vai fazer mais. Essa ele não faz. Rotavírus ele não faz. Salk com 2 e 4 meses. Cadê o oral contra polio? Também não tem, então é para fazer agora. A VOP. Fez pentavalente com 2 e 4 meses, faltou a terceira dose, tem que fazer. Fez só uma dose, fez 2 doses da pneumo, tem que fazer uma terceira dose. E também não tem meningo, tem muita vacina para fazer, né? Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer a Sabin, que ele não fez. Ele vai ter que fazer a terceira dose da pentavalente. A meningo C ele não fez nenhuma. E repetir a pneumocócica conjugada. O que a gente não vai errar aqui? Ele não tem que tomar rotavírus mais. Essa ele não precisa. Tá? Não precisa não. Precisaria, mas não tomou, perdeu. Letra B. Há antígenos que, administrados aos seres humanos, provocam uma resposta predominantemente tipo IgM, de curta duração, além de não induzirem memória imunológica, porque você não tem participação de linfócitos timo-dependentes. Então não dá uma resposta duradoura. Qual é a alternativa que apresenta a natureza desses antígenos, que dão uma resposta transitória? Quem são eles? São os polissacarídeos isolados, as cápsulas polissacarídicas do pneumo, do hemófilos, do meningo. Por isso a gente conjuga com proteína, para dar uma resposta imunológica melhor. Então, quem dá essa resposta inadequada são os polissacarídeos cidados isolados. Letra C. A composição e a via de administração da vacina contra o rotavírus são, respectivamente, é para saber se é vírus morto ou vivo. Rotavírus é o quê?
é vivo atenuado. E qual é a via? Oral, letra B de bola. Qual desses antígenos vacinais contém agente vivo? Gripe, tem agente vivo? Não. Hepatite B? Partícula? Não. Pneumococo? A cápsula aderida, conjugada com proteína, também não é agente vivo. Hepatite B? Partícula. Vacina da tuberculose? É o Mycobacterium bovis atenuado, vivo, só que atenuado. Está fraquinho, mas está vivo. Letra E, é o vivo. Com relação à vacinação na infância e adolescência, é correto afirmar que a aplicação da segunda dose do BCG não é mais recomendada nos casos em que não se observa a cicatriz vacinal. Não, se não tem cicatriz, tem que fazer a segunda dose. Então, isso está errado. Reforço da vacina contra a difteria e tétano deve ser aplicado no adolescente a cada 10 anos, sendo que, preferencialmente, o primeiro reforço deve ser realizado com a vacina DTPA, que tem também o componente pertussis acelular, só que pouco antígeno, mas tem o componente pertussis, que inclui o reforço contra a coqueluche. Isso está certo? Idealmente, é melhor fazer a DTPA como primeiro reforço aos entre 14 e 16 anos? É o correto. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda isso. Está certo. A vacina contra a hepatite B deve ser aplicada em 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses. Por que isso aqui está errado? Porque se eu for dar só a hepatite B, é com 0, 1 e 6 meses. Ela é feita 2, 4 e 6 meses porque ela está na pentavalente e ela também é feita pura quando nasce. Então, essa afirmação aqui está errada. Vacina contra o vírus da polio deve ser aplicada com a oral nas primeiras 2 doses. É ao contrário. É a vacina inativada nas primeiras 2 doses. Então, certo, letra B, vamos em frente. O Ministério da Saúde introduziu no calendário vacinal a vacina inativada contra a polio. Por quê? Por quê? Tiraram o Zé Gotinha. O Zé Gotinha está naquela propaganda já saindo, né? Está saindo. A ideia realmente é tirar a vacina oral ao longo dos muitos anos. Mas por quê? Por que fazer a inativada? Aumenta a imunidade de rebanho, evita a polio vacinal, aumenta a cobertura vacinal, elimina os portadores, melhora a eficácia da vacina contra o rotavírus. Por quê? Porque a gente não quer a polio vacinal. É por isso que faz a inativada. Letra B de bola. Então, as novidades aí das vacinas. Aqui em menor aumento, aqui em maior. O que entrou de fato? Entrou a pentavalente, que associou a antiga tetra, difteria, tétano, pertussis, hemófilos, com a vacina da hepatite B. Fizeram muito isso porque entrou a polio inativada, que é mais uma injeção. Senão seria 1, 2, 3 injeções. Passou para 2, né? Porque juntou a hepatite B ali com essa. Pelo menos aos 6 meses seriam 3 injeções. Então entrou a pentavalente, entrou a polio inativada. Isso tudo é novidade. E tem as super novidades. Super novidades são as novidades mais recentes ainda. A alteração da idade da tríplice viral, da segunda dose, que era aos 4 ou 6 anos, passou para 15 meses, com o objetivo de entrar a novidade da tetraviral, que é acrescentar a varicela à tríplice viral, e aqueles limites do rotavírus mudaram. A gente viu que a segunda dose, a primeira dose pode ser feita até 3 meses e meio, e a segunda até 7 meses e 29 dias. Então, para a tríplice viral, 2 doses com 12 e 15 meses, preparando para a tetraviral. Outra novidade é, com epidemias ou endemias de sarampo, a vacina de bloqueio, que pode ser feita com a tríplice, mas a vacina do sarampo para bloqueio, antes era feita a partir de 1 ano. Agora ela pode ser feita, se eu tiver uma situação de epidemia, vacino para bloquear, evitar a doença, entre 6 e 12 meses. Antes era a partir de 12 meses, agora entre 6 e 12 meses pode até fazer como bloqueio. Só que tem um detalhe, se você faz antes dos 12 meses, a partir dos 6 até 12, nessa fase, pode ter anticorpo materno ali naquela criança que passou pela placenta ou pode não ter. Se tiver, ela nem precisava da vacina. Se não tiver, seria bom realmente ela fazer a vacina. Mas se tiver esse anticorpo, ele se liga ao vírus vacinal e inativa o vírus. Então, aquela dose que você faz entre 6 e 12 meses, você não vai contar como vacina efetiva. Então, aos 12 meses, você vacina e considera a primeira dose. E aos 15 meses, faz a segunda dose. Que agora
feita na idade certinha, será a tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Olha que cartaz bacana. Produção tetravalente lá em Biomanguins, na Fiocruz. E a gente criou a partir da tríplice viral, combinando a tetraviral, que inclui a vacina da varicela. Então, ela é feita aos 15 meses para aquelas crianças que tenham recebido a tríplice viral com 12 meses. Aliás, o pessoal do posto de saúde é xiita com isso. Você chegar lá, não tomou a primeira dose com 12 meses, eles não vão dar aos 15 meses a vacina da varicela. Ou se perdeu, fez com 1 ano certinho, agora está com 2 anos. Pô, podia tomar a tetraviral. Não dão, só com 15 meses. Então, é a determinação do Ministério da Saúde. Eu fiquei bem atento com meu filho para não perder. 15 meses, pô, levei lá, primeiro da fila. Agora vai tomar, já tinha tomado com 12 meses a tríplice, tomou a tetraviral, que inclui a varicela com 15 meses. O que a OMS fala? Que a vacinação em massa contra a varicela, que dê cobertura vacinal para 85% da população, ela leva ao sucesso de eliminar a varicela. Então, o ideal é 85% da população imunizada. E se acontecer de um paciente não imunizado entrar em contato com a varicela pós-exposição, dá para fazer uma vacinação pós-exposição, melhor dizendo? Uma vacinação de bloqueio? Dá. Então, comunicante suscetível, você que é aluno de medicina, nunca tomou vacina da varicela, entrou em contato, pode fazer uma vacinação de bloqueio já a partir de 9 meses. A gente quer, vocês que são estudantes, quem é médico, entrou em contato, nunca teve varicela, até 5 dias do contato, ela vai funcionar, até 120 horas. E agora a gente entra na vacinação da mulher, né? E do homem também, mas principalmente da mulher, recomendada aqui, ó, no site da Febrasgo, né? A vacinação contra o vírus HPV, grande causador de câncer de cólon na mulher, é importante vacinar, né? Papiloma vírus humano, provoca infecção do trato genital por 2 grupos de HPV principais, os oncogênicos, que levam ao câncer do colo do útero, e os não oncogênicos. Os oncogênicos são os tipos 16 e 18, responsáveis, segundo estatísticas, por 70% dos casos de câncer do colo do útero. E os não oncogênicos são os tipos 6 e 11, que causam verrugas genitais. 50% da população sexualmente ativa entra em contato com HPV. E o detalhe é que o preservativo não é 100% eficaz na proteção. Então, o que é bom para proteger? Tomar vacina, primariamente, antes de entrar em contato. Então, ali na pré-adolescência, é o momento de entrar com a vacina do HPV. Tem 2 vacinas disponíveis no mercado. A quadrivalente, que pega os não oncogênicos e os oncogênicos, tipo 6, 11, 16, 18. E essa é indicada para meninas e meninos, porque os sorotipos não oncogênicos podem causar doença no menino. E é interessante também que ele não pegue o oncogênico para não passar para a menina, né? Então, a partir de 9 até 26 anos, essa é a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, do fabricante. E a gente tem a vacina contra os oncogênicos especificamente. É uma vacina dupla, tipo 16 e 18, essa mais recomendada para as meninas entre 10 e 25 anos. Então, o ideal é fazer os 4 sorotipos e quem estudou a vacina, fez a vacina e liberou no mercado, recomenda que ela seja feita numa dose primeira, de preferência a partir dos 9 anos, 2 meses depois uma segunda dose, 6 meses depois da primeira dose, a terceira dose. Essas vacinas contra o HPV não são vacinas de vírus vivos. Então, elas podem ser usadas em imunocomprometidos, são vacinas inativadas. Mas, como não se sabe de reação na gestante e no feto, a princípio não são recomendadas para gestantes. Então, são vacinas de vírus inativados, pode fazer em imunocomprometido, mas não faça na gestante. Como é que essa vacina está sendo feita no Brasil? Quem começou essa vacinação, inaugurou, foi o Distrito Federal. Lá em Brasília, a vacinação começou nas escolas, no dia 1º de abril, apesar de ser o dia da mentira, foi nesse dia que começou, né? No dia 1º de abril, de anos anteriores, meninas de 11 a 13 anos, tanto de escola pública como de particular, começaram a receber a quadrivalente
contra o HPV. Tem essa campanha bacana do Ministério da Saúde, né, nas pré-adolescentes. Então, no SUS, isso começou em 2013, no SUS, desde março de 2014, para todo mundo de 11 a 13 anos. Proteção contra os 4 subtipos, 6, 11, 16 e 18. E a dose é feita, a primeira dose, uma segunda dose 6 meses depois da primeira e a terceira dose 5 anos após a primeira dose. Isso é um pouco diferente do que eu falei em slide anterior, né? Eu falei que o fabricante, aquele cara que desenvolveu a vacina, que estudou pra caramba e tudo mais, e liberou a vacina, falou que era para fazer uma dose, 2 meses depois uma segunda dose, 6 meses depois a terceira dose. O Ministério da Saúde colocou primeira dose, 6 meses depois uma segunda dose e 60 meses depois, 5 anos depois, uma terceira dose. E eu já vi uma questão de prova que eu achei que o gabarito era: por que o Ministério da Saúde recomenda esse intervalo? Aí tinha uma resposta que dizia: porque assim fica mais barato. Foi essa que eu marcaria. Mas a resposta não era essa. A resposta era: porque assim se acredita que a imunidade será maior. Embora o cara que fez a vacina, que estudou, que passou anos desenvolvendo, diga que não, que tem que fazer com 0, 2 e 6 meses. Mas se cair na prova, vocês vão dizer que esse esquema do Ministério da Saúde, eu não sei também o que estudaram para dizer isso, mas alguém estudou isso. Esse esquema, teoricamente, pelo Ministério da Saúde, é mais protetor. Então, como a gente tem que seguir o Ministério da Saúde, não fabricante de vacina, na prova, a gente vai responder que esse esquema de vacina hoje, vacina daqui a 6 meses e daqui a 5 anos, ele é mais eficaz. Beleza. Esse ano a vacina já começou a ser oferecida para as adolescentes entre 9 e 11 anos. Olha o detalhe, as adolescentes. O ideal seria que os meninos tomassem também, mas por enquanto para as meninas começou de 11 aos 13 e agora ampliou, é de 9 aos 13 a primeira dose. Vamos para mais novidades, que eu vou chamar de super novidades 2. Entrou no calendário vacinal desde o ano passado, esse ano se firmando, a vacina da hepatite A. Uma única dose entre 12 e 24 meses. Isso quer dizer que uma criança de 4 anos que não tomou a vacina não deveria tomar? Deveria. Mas o Ministério da Saúde está dando para esse grupo etário. Também fiquei atento lá com meu filho, quando ele, entre 1 ano e 2 anos, vacina da hepatite A. Uma dose só que o Ministério da Saúde faz. O recomendado pelo fabricante, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, são 2 doses. Faz uma só. Da mesma forma que a varicela, o ideal é você fazer 2 doses. E, por enquanto, o governo oferece uma. Mas uma já é bom pra caramba. O ideal são 2. Então, super novidade, entrou a vacina da hepatite A entre 1 e 2 anos de idade. Pode levar nessa faixa etária que vai tomar. Outra novidade é que a vacina oral contra a polio ganhou um reforço com 4 anos. Ganhou de novo porque ela tinha perdido e voltou. Esse voltou. Isso a gente viu na outra aula, né? Esse reforço. E aqui está tudo pequenininho. Vamos ver o que tem de grande novidade aqui. A grande novidade, que a gente também já falou, é a DTaP para gestantes. Isso também a gente já falou. E aí a gente entra aqui no calendário da Sociedade de Pediatria. O que ele tem diferente do calendário do Ministério da Saúde? Algumas coisas. BCG igual, hepatite B igual. A DPT ele sugere fazer a celular sempre, mas aí já tem custo. Ele sugere fazer a DTPA pelo menos uma dose, aquela de pertussis, no adolescente. Isso todo mundo recomenda, mas o Ministério ainda não colocou como oficial. Hemófilos, um reforço aos 15 meses, principalmente para os imunodeprimidos. A Sociedade de Pediatria não fala nada contra a VOP, mas se você quiser tomar só inativada, ele dá bom apoio, da polio. E aí, para mim, uma grande novidade aqui, comparando com o Ministério da Saúde, é que existe agora uma tetravalente contra o meningococo, contra os sorotipos A, C, Y e W135. Essa vacina já está disponível no mercado particular. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda? Que quando você for fazer o reforço do meningococo,
que você faça a tetra. Porque aqui no Brasil as vacinas tetravalentes só estão liberadas a partir de 1 ano. Embora no fabricante, no mundo, essa vacina não é brasileira, é importada, já seja feita no lactente. A tendência é se mostrar cada vez mais segura no lactente, ser recomendado no lactente. Mas, por enquanto, a recomendação da sociedade é que você faça essa tetravalente conjugada contra meningo A, C, Y e W135 com 1 ano de idade e mais 2 reforços, um com 4 anos e outro com 11 anos. E ainda tem, que não está nesse quadro aqui, mas também é oficial, o meningococo B, que é feito em 2 doses. Também nova vacina. Essa está muito longe do Ministério. A Sociedade de Pediatria prefere o rotavírus pentavalente, que é dado em 3 doses e não em 2, como o rotavírus que é feito no posto de saúde. Mas a do posto de saúde, ela tem uma imunidade cruzada com os outros sorotipos. Não vejo grandes vantagens. A vacina da varicela, fazer 2 doses. A vacina da hepatite A, fazer 2 doses. A vacina do HPV, fazer nos meninos também. Então, tem uma série de diferenças que tem um custo muito alto. Então, a maior parte da população vai seguir o Ministério da Saúde. Olha só esse gráfico aqui, ó. Incidência de meningite por hemófilos e letalidade. Uma grande incidência ali no final da década de 90 e depois uma diminuição. É possível afirmar que a redução da incidência da meningite por hemófilos obedece a uma tendência secular, já ia diminuir mesmo, deve-se à introdução da vacina anti-hemófilos, relaciona-se ao diagnóstico mais precoce dos casos, ou deve modificar-se após a introdução da vacina antimeningocócica. Por que a incidência do meningococo levando a meningite diminuiu? Especificamente por causa da vacina. Isso não há dúvidas. Então, essa redução da incidência foi pela introdução da vacina. Letra B de bola. Marque a alternativa correta. De acordo com as normas de vacinação do PNI, as vacinas de bactérias ou vírus atenuados são contraindicadas para que crianças? Desnutrido pode tomar vacina? Pode. Com antecedente familiar de convulsão? Pode? Pode. Até o próprio paciente que tem epilepsia, que tem convulsão, pode tomar vacina? Se ele estiver controlado, pode. Com imunodeficiência congênita ou adquirida, pode tomar vacina com um vírus ou bactéria vivo? Imunodeficiência, não. Então, esse não pode. Então, contraindicadas nessas crianças, letra C. Doença neurológica também não é contraindicação. Letra C, então. Quem não pode tomar vacina com germe vivo é quem tem imunodeficiência. Um lactente com 2 meses de idade, após tomar uma das vacinas preconizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, apresentou um episódio de choro incontrolável por mais de 3 horas de duração. 2 meses de idade, que vacinas que ele tomou? Tomou inativada contra pólio, tomou rotavírus, tomou a pentavalente. Dentro da pentavalente tem lá o componente pertussis, que pode provocar esse choro inconsolável. Para os pais, 3 minutos, né? Para fins técnicos, 3 horas de choro inconsolável. O que a gente faz para essa criança? Eu certamente prescreveria, toma celular da próxima vez. Mas não é isso que o Ministério fala. O Ministério da Saúde fala, ó, tá com choro inconsolável? Tá doendo? Tá dói? Toma um analgésico, um antitérmico. Então, peraí. Mais provável... Ah, desculpa, não foi essa a pergunta. Me empolguei aqui. O que ele está perguntando aqui é o componente mais provável de provocar esse tipo de reação é a suspensão inativada da bordetela que compõe a DPT. Que susto. Pensei que ele tinha mudado de opinião. Não, é isso mesmo. O tratamento aqui é, na próxima dose, tá dói? Toma remedinho, toma Novalgina. Agora, o que provocou isso? Essa que é a pergunta. Desculpa, eu me empolguei aqui. O componente que provocou esse choro de 3 horas foi a bordetela inativada, mas a vacina celular inteira da DPT. Beleza, vamos em frente. Um lactente de 2 meses apresenta febre a 12 horas, 2 picos de 38,3, mãe nega outras queixas, aleitamento materno exclusivo, vacinação atualizada a 18 horas. Hepatite B, Sabin, DPT, hemófilos e rotavírus. Ao exame, temperatura 39, sem outras alterações. Então, está tendo febre depois de vacina. Qual é a conduta? É porque eu me empolguei, eu misturei as questões. Eu já estava pensando na resposta dessa. Fez febre alta depois das vacinas. O principal responsável aqui provavelmente é o componente pertussis.
Mas a conduta aqui é o quê? Notifico e indico vacina tríplice celular para a próxima vez, investigo febre sem foco, faço antitérmico e observo ou interno por 48 horas. É esperado uma febre, mesmo alta, depois da vacina do pertussis? É. O que eu vou fazer? Remedinho, né? Antitérmico e observação. Agora sim o remedinho, letra C. Em relação à vacina BCG, pode-se afirmar que não deve ser aplicada em recém-nascidos com peso inferior a 2,5 kg. Errado. Não pode ser aplicada com menos de quanto de peso? Menos de 2 kg. Deve ser aplicada logo após o nascimento em recém-nascidos de mães sabidamente bacilíferas. Nessa não vai fazer. Esses pacientes que têm mãe bacilífera vão tomar isoniazida 3 meses, depois fazer PPD. Se o PPD for não reator, aí toma vacina. Se o PPD for reator com 3 meses, aí continua a isoniazida por mais 3 meses, fazendo 6 meses. Então, mãe sabidamente bacilífera não vai aplicar logo. Vacina BCG é composta por antígenos do Mycobacterium tuberculosis. Não. No Brasil, não é mais recomendada a segunda dose para profilaxia da tuberculose em crianças e adolescentes. É recomendada a segunda dose no Brasil? Não mais. Então, isso aqui está certo. É administrada por via intramuscular? Nunca. Via intradérmica. Então, a resposta certa, letra D. Vamos em frente. A vacina oral contra pólio vem sendo utilizada no Brasil há décadas, vinha sendo, né? E permitiu a erradicação da doença no Brasil, no país. Recentemente, o Ministério da Saúde alterou o esquema de imunização contra essa doença no PNI, introduzindo um esquema sequencial em que as primeiras 2 doses são da vacina inativada. Qual é a principal razão para essa mudança, gente? Por que tiraram o Zé Gotinha, pobre Zé Gotinha? Tiraram porque querem reduzir o risco de paralisia flácida associada à vacina atenuada. A vacina inativada nunca vai provocar poliomielite. A oral pode sim. Então, eles mudaram o esquema e foi bem inteligente, né? Porque, assim, depois dessas 2 primeiras doses, você tem anticorpo. E aí você faz uma terceira dose, o risco, que era 1 para 13 milhões, praticamente 0. Ricardo, de 6 meses, é levado pela mãe ao posto de saúde com quadro de infecção respiratória leve, 6 dias de evolução. Nos primeiros 2 dias da doença, teve febre, mas já está febril, embora persista com congestão nasal e bastante tosse. Peso adequado para sua idade, está mamando ao seio, começa a engatinhar, cedo, né, para engatinhar, 6 meses. Seu calendário de vacinação mostra que já tomou as seguintes vacinas: BCG, 2 doses da polio inativada, 2 doses da pentavalente, 1 dose da pneumocócica, da antimeningocócica, 2 doses da vacina oral de rotavírus. Está tudo atualizado. Tendo em vista o calendário da vacinal do Ministério da Saúde, a vacina que não deve ser aplicada à criança hoje é a pentavalente, antimeningocócica, inativada contra a polio, pneumocócica. Ele está com 6 meses, está no calendário direitinho. Agora, com 6 meses, ele vai fazer, ele tomou as 2 inativadas, agora ele vai tomar a oral contra a polio. Então, a vacina que ele não vai fazer hoje é inativada contra a polio. Com 6 meses, ele vai lá, toma pentavalente, toma pneumocócica, pode até tomar outra antimeningocócica naquele dia, mas pode tomar com 5 meses também. Mas o que ele não pode fazer é a terceira dose da polio com a inativada. Até poderia, mas no Ministério da Saúde ele vai, primeiras 2 inativada, a terceira oral. Pelo calendário de vacinação, a antipolio inativada entra quando? Então, estou repetindo essas novidades, né? Com 2 e 4 meses. 24 horas após ter recebido as vacinas preconizadas aos 4 meses, Ana apresentou crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Quem é que faz isso? É o componente o quê? Aos 4 meses tomou pentavalente, tomou pertussis celular inteira. É o pertussis que está condenado. Ela já controlava o tônus cervical, tinha sorriso social, tendo perdido tais marcos do desenvolvimento. Sua gestação e parto não apresentam intercorrência e ela foi considerada normal até a época dessa ocorrência. Não foi identificado nenhum vínculo epidemiológico com pessoas com doenças febris. A vacina, provavelmente relacionada a esse efeito adverso grave, é a... Nesse caso aqui, a criança teve perda de marco do desenvolvimento. Ela evoluiu até com uma encefalopatia, mas continua sendo culpado qual componente? O pertussis. E ele pergunta aqui, a vacina relacionada a esse efeito grave é a VIP, a rotavírus, a pneumocócica, a oral contra a polio ou a pentavalente? É a pentavalente porque é nela que tem um componente de pertussis celular inteiro. Letra E. E agora, a gente vai falar da raiva. Não fiquem com raiva. Vamos lá. É uma encefalite viral transmitida por mamíferos. Teoricamente, qualquer mamífero
pode transmitir a raiva pela saliva. E já me perguntaram numa aula se a baleia, então, poderia transmitir. Eu acho que foi uma pergunta para me sacanear, mas tudo bem. Já que todo mamífero, né? Então a baleia também é mamífero. Não, mas a baleia, talvez a baleia orca, que é uma baleia nervosa, a baleia assassina, mas geralmente baleia não transmite. Mas os mamíferos, de forma geral, podem transmitir o vírus da raiva, que tem esse aspecto na microscopia eletrônica. Parece um projétil, né, de arma de fogo. Por isso que mata, né? Uma bala na cabeça. Vai morrer. Não tem jeito. Daí, então, a grande importância da prevenção, né, da profilaxia pós-exposição. Uma letalidade muito próxima de 100% com o vírus da raiva. Sendo que há um relato de alguns casos no mundo, mas, se não me engano, o primeiro deles, de um paciente que sobreviveu à infecção pelo vírus da raiva, foi aqui no Brasil, no estado de Pernambuco, sendo que o nome do paciente era Marciano, de onde eu fico na dúvida, o ser humano, de fato, brincadeira. Mas então teve um cara aqui que sobreviveu, infelizmente com sequelas, mas sobreviveu. Então a gente não pode afirmar que a letalidade é 100%, mas certamente é 99,9999%. A doença que vai matar. Então, melhor prevenir. Ideal é prevenir. A raiva tem 2 ciclos principais de transmissão, o urbano e o silvestre. Na cadeia urbana, a gente tem o destaque para cachorro, também gato, mas principalmente o cachorro. Você tem o ciclo rural, né, com animais como vaca, cavalo e etc., que cada vez mais estão sendo afetados por morcegos hematófagos, então podem transmitir também a doença. Uma mordida de uma vaca, além de doer muito, pode ter esse risco de transmitir a raiva. Mas quem domina a transmissão no ciclo rural é o morcego. Esse é um grande transmissor da raiva, né? É o quiróptero, né? Aquele que tem asas nos braços. Who are you, né? I'm Batman. É o morcegão. Esse aí pode transmitir a raiva. O modo de transmissão é o vírus na saliva do animal infectado, animal que te morde. E o período de incubação no homem e no cão é um pouquinho diferente. No homem é uma média de 45 dias, no cachorro pode ser desde 10 dias até 2 meses. Período de incubação longo, principalmente no homem, né? E as manifestações clínicas da raiva? Espasmos dos músculos da laringe, da faringe, da língua, quando o paciente vê ou tenta ingerir líquido. É aquela hidrofobia, né? Como se estivesse com medo da água. Pode ter disfagia também, aerofobia, hiperacusia, ficar ouvindo sons em grande intensidade, fotofobia, então o barulho incomoda, a luz incomoda. E depois de começarem os sintomas, o paciente morre em quantos dias? Geralmente, do início da doença clínica até no máximo 5 dias o paciente vem a óbito. O paciente vai morrer. Então, como é que se procede? Qual é a conduta num caso de possível exposição ao vírus da raiva? Limpeza do ferimento. Assim, primeira conduta é limpar o ferimento com água corrente e sabão. Lavar, passar um sabão e bastante água. Pode usar um antisséptico, um polvidina, um clorexidina ou álcool só no primeiro curativo. Depois não mais. E solução fisiológica. E depois da limpeza do curativo, a grande intervenção é a profilaxia pós-exposição com vacina e soro. Às vezes os dois juntos, às vezes só a vacina. Essa profilaxia pós-exposição, ela vai depender das características do ferimento, que pode ser leve, pode ser grave, e das características do animal. Se for um animal silvestre, é sempre uma situação de gravidade, né? Mas se for um animal urbano, um cachorro, que você pode monitorizar por 10 dias, aí a intervenção é mais branda. Então, as características, primeiro, do ferimento. O local onde sofreu o acidente e a profundidade do ferimento vão definir se o acidente é leve ou grave. O acidente grave, qualquer ferimento na cabeça, no pescoço, nas mãos, nos pés, que tem bastante inervação, mais fácil do vírus chegar no sistema nervoso central. Então, mão e pé, cabeça e pescoço é grave. Ferimento profundo em qualquer lugar do corpo. Uma boa dica para dizer que um ferimento foi profundo é ele ter sangrado. Sangrou, foi profundo.
lambedura de mucosa. O cachorro foi lá e lambeu você toda a mucosa. Tem risco. Ferimento por morcego é sempre considerado grave, sempre. E agora as características do animal envolvido no acidente. Se for cão e gato, e eu posso observar por 10 dias, a gente pode ter uma conduta mais expectante, principalmente se ele não tem nenhum sinal de doença. A excreção do vírus pela saliva do animal geralmente se dá no período final da incubação, de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, e o cachorro, quando tem a doença, geralmente ele morre em até 5 dias. Então, como ele pode ter o vírus na saliva até 5 dias antes de começar a doença, e ele morre no máximo em 5 dias, se você observar 10 dias, está perfeito. Então, eu tenho que poder observar aquele cão por 10 dias. Ah, era um cão maravilhoso e tal, mas ele fugiu. Nunca mais vou ver. Considera como um cão raivoso, não tem jeito. Fugitivo, nesse caso, raivoso. Então, a profilaxia pós-exposição, vacina e soro, é uma vacina de cultivo celular e, obrigatoriamente, um vírus inativado. Não tem como fazer um vírus atenuado de uma doença que é praticamente 100% letal. Tem que ser inativado. E os soros? A gente tem o soro heterólogo, né, que é de outros animais, geralmente de equino, pega o anticorpo dele e faz no paciente, e o soro homólogo, que na verdade é a imunoglobulina humana antirrábica. A vantagem da imunoglobulina humana em relação ao soro, que ela é muito menos reatogênica. E a vacina pós-exposição de cultivo celular são 5 doses. Se aplica no dia. O interessante é que no dia 0, no dia 3, com 1 semana, com 14, com 28 dias. O interessante do soro é que você aplica na ferida, e a vacina depois. Opa. Vamos lá. Então, dias de aplicação, se tiver que aplicar no dia 0, com meia semana, com 1 semana, multiplica por 2. Com 2 semanas, multiplica por 2, 4 semanas. Então, 0, 3, 7, 14, 28 dias. E agora sim, a gente faz aqui uma relação do nível do acidente, se leve ou grave, e da situação do animal. Lembrando sempre que se for um animal silvestre, vai considerar como uma situação grave, vai fazer sorovacinação. Então vamos pensar num esquema profilático, é um cão ou um gato sem suspeita de raiva no momento da agressão. Você pisou no rabo do cachorro, ele reagiu, te mordeu, mas é um cachorro tranquilo, não está doente, é um cachorro que você pode observar. E ele te mordeu na perna, não chegou nem a sangrar, foi um acidente leve. O que se faz? Você observa 10 dias, mas não faz nenhuma sorovacinação para o paciente. Se o animal permaneceu sadio, está liberado. Se ele adoecer nesses próximos 10 dias ou morrer, pode ser, morreu atropelado, não importa, morreu. Aí você entra no esquema da vacinação, as 5 doses. Detalhe é esse, se o acidente é leve, é sempre só a vacinação. 5 doses da vacina. Agora, o cão não tem suspeita de raiva no momento da agressão. E você vai poder observar 10 dias. Mas o acidente foi grave. Então, o que você faz? Você começa fazendo 2 doses da vacina, no dia 0 no dia 3, e observa por 10 dias. Se ele permaneceu sadio, o paciente tomou aquelas 2 doses de vacina e está liberado. Se ele adoeceu ou morreu, o cão, você faz o soro e termina a vacinação, mais 3 doses. Agora vamos pensar no seguinte, há uma suspeita de raiva, você vai observar o animal, você não tem certeza se ele tem raiva, mas tem uma suspeita. Se o acidente for leve, você começa com 2 doses de vacina e observa. Se o cão ficou sadio, parou aí, só fez 2 doses. Se ele morreu ou adoeceu, mostrou que de fato estava com raiva, você termina a vacina. Então, reforçando, acidente leve, 5 doses da vacina se precisar, não vai fazer soro. Agora, o acidente foi grave e provavelmente esse cão está raivoso, mas eu não tenho certeza. Então, eu estabeleço o esquema de sorovacinação. Faz o soro e a vacina no dia 0, e depois com 3, com 7, 14, 28. E estou observando o animal. Passaram 10 dias, ele ficou sadio. Então, eu suspendo a vacinação, não faço as 2 últimas doses, porque eu vou fazer até 10 dias, né? Então, até essa terceira dose do dia 7 eu vou ter feito. Aí não faço as 2 últimas.
mas ficou doente de fato e o acidente era grave. Eu termino o que eu já tinha programado. Faço as 5 doses da vacina, tendo feito o soro. Então, gravidade, acidente grave, vai entrar o soro e a vacina. Acidente leve, só a vacina. E agora uma situação, a pior possível, é o cão ou gato raivoso, ou desaparecido ou morto. Se for acidente leve, já estabeleço as 5 doses da vacina, imediatamente, naquele intervalo, 0, 3, 7, 14, 28 dias. E no acidente grave, soro vacinação. Soro no D1 e a vacina no D1, e seguindo mais 4 doses, completando 5 doses. Se for morcego, é sempre grave e é sempre soro vacinação. Sempre, independente da gravidade da lesão. Profilaxia pré-exposição. Pessoas que trabalham com animais, veterinários que trabalham em fazenda, pessoas que gostam de morcego, entrar em gruta com morcego. Tem esses malucos, né, que vão lá, quero visitar morcego e tal. Enfim, esses fazem profilaxia pré-exposição, só com vacina. Eles tomam 3 doses, D0, D7, D28. Eles fazem controle sorológico a partir do 14º dia de terminado o esquema. Se ele tiver anticorpo acima de meia unidade por ml, ele está protegido. No ano seguinte, todo ano ele vai dosar anticorpo. Se ele tiver caído anticorpo, ele revacina. Então, aqueles que se expõem fazem a profilaxia pré-exposição. Olha essa questão, que é uma questão do New England, que é bem interessante e que, por acaso, eu tinha lido essa questão no New England, achei legal, um caso que eles apresentaram, e no ano seguinte eles colocaram numa prova, por uma grande coincidência. O interessante é que o gabarito ou a resposta no New England é um pouco diferente da resposta da prova. E eu vou explicar por quê. A mãe de uma criança de 1 ano e 6 meses liga para o seu consultório bastante preocupada. Ela está de férias em uma fazenda com a família e hoje pela manhã, ao entrar no quarto onde a filha está dormindo, se deparou com um morcego morto. Ali do lado da cama da menina, um morcego. Não notou nenhuma mordida na criança após examiná-la exaustivamente. Mordida de morcego, às vezes, é imperceptível. Porque é aquele dente fininho, ele faz um furinho, às vezes, pum, uma agulhinha. Entrou, saiu, às vezes não fica nem marcado. E você não sabe onde foi, fica procurando, não acha. Então, o fato de não achar mordida não significa nada. Não significa que não houve ataque. E ela te pergunta, há necessidade de alguma medida para proteger a filha contra a raiva? Então, essa era a questão que caiu na prova. O gabarito da prova, acidente com morcego, soro, vacinação. Leva para tomar soro e vacina. Soro e vacina. Não tem uma ferida visível, o soro vai lá intramuscular, não vai ser na ferida, e mais a vacina, e entra no esquema de vacinação. Soro e vacina no D1, no D0, né? E depois mais as outras 4 doses, completando as 5 doses da vacina. Resposta do New England, caso americano. Pegue o morcego, leve para um laboratório, disseque, faça uma necrópsia do morcego. Você tem 1 semana para definir se o morcego tem raiva ou não. E aí você faz a sorovacinação da criança. Resposta de americano. Ah, não, essa aqui. Leva para o laboratório. Ah, leva para o laboratório, né? Leva o morceguinho lá morto no laboratório. Depois de 1 mês, liga. E aí, o morcego? Ah, tem morcego aqui? Pô, eu nem vi, cara, foi mal. Não vai dar certo. Aqui é sorovacinação. Adolescente é atendido no posto de saúde com história de ter sido arranhada e mordida superficialmente nos braços pelo cão de propriedade do seu vizinho. Mordida superficialmente, acidente no braço. É grave ou é leve? Não foi na mão, né? Foi no braço, então leve. É o cão do vizinho. Vai acompanhar 10 dias. Adolescente fez uso da dupla tipo adulto aos 14. Qual é a melhor conduta para o caso? Observar o animal durante 10 dias e encerrar o caso se o cão permanecer sadio. Então, é um cão que eu posso observar, que não está dito como suspeita de raiva, sem suspeita de raiva, acidente leve, observo sem vacina, encerra o caso se permanecer sadio. Essa é a resposta. Vamos ver as outras. Inicie vacinação, não indicado. Inicie vacinação, não indicado. Inicie vacinação, não indicado. Soro, não indicado. Então, acidente leve, vou observar 10 dias, fico só de olho. Não teve nada, encerra o caso se o cão permanecer sadio. Letra A. E a última questão, uma criança de 6 anos apresentando vacinação completa, sofre mordedura de cão desconhecido. Qual a sua conduta? Por que esse reforço na vacinação completa, né, nessa frase, vacinação completa? Porque qualquer ferida sempre tem o risco do tétano. A criança tem 6 anos, se ela está com vacinação completa,
ela tomou a pentavalente com 2, 4, 6 meses, tomou o reforço da DPT com 15 meses e já tomou, entre 4 e 6 anos, ela já tem 6 anos completos, tomou o segundo reforço da DPT. Então, o tétano, ela está prevenida. Agora, sofreu mordedura de um cão desconhecido. Desconhecido é igual a raivoso. Qual é a nossa conduta com ela? Faz alguma coisa para o tétano? Não precisa. E para a raiva? Essa vai ter que entrar na sorovacinação, né? Porque foi um cão desconhecido. Então, resposta: vacinação para raiva e tétano não, vacinação para raiva não, sorovacinação, vacinação para raiva e tétano, sorovacinação para tétano, sorovacinação para raiva. O único detalhe aqui é que ele não fala se o acidente foi leve ou grave. Se ele falasse que o acidente foi leve, apesar do cão ser raivoso, desconhecido, ela só vacina. Ele não fala. Então, se ele não fala, é sorovacinação para raiva. É tudo. Para quem está ao vivo, 10 minutinhos e a gente volta com doenças alérgicas.